coragem de fazer o que ninguém faz, fazer mais bem feito do que a maioria, ter determinação para encarar o desafio acima do que você domina, estudar, se preparar e, ao final, dar conta do recado. A maioria dos profissionais prefere viver sob a sombra da segurança, sem ter que ficar quebrando a cabeça para criar novas soluções. Porque fazer isso é, acima de tudo, correr riscos. E se der errado? Esse é o medo dos que até gostariam de tentar, mas que deixam esses passos para os mais ousados, para aqueles que têm autoconfiança. E é sobre uma pessoa assim que vamos falar agora. Ele é bem jovem, tem 23 anos, é estudante de engenharia de controle e automação e teve uma iniciativa que causou inveja em muitos colegas e até engenheiros experientes. O Flávio Henrique de Vasconcelos Alves trabalhou dentro da NASA, mesmo antes de se formar na universidade. A NASA é a agência espacial americana, aquela que desenvolve e gerencia os programas espaciais dos Estados Unidos. E tudo começou quando ele, audaciosamente, deu palpites no trabalho de um renomado professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Do alto de seus 23 anos e na pele de um simples estagiário, ele desafiou o mestre, dizendo que havia uma outra solução para um determinado problema. E esse problema era a avaliação cardíaca do coração dos astronautas da NASA, antes e depois deles irem para o espaço. O Flávio vai nos contar essa história direitinho e em detalhes. E neste painel também temos a psicóloga e consultora Edina Bom Sucesso, que vai nos dizer qual o valor das atitudes ousadas para o sucesso de um profissional. E você pode participar pelo e-mail ou pelo Twitter. Boa história desse menino aqui, né? Muito interessante, né? Inacreditável. Eu vou te falar que jovem demais, com muitas certezas sobre os processos de ousar e de criar. Exatamente. Né, eu fiquei impressionada, conversei um pouco com ele, né, enquanto a gente aguardava, e é impressionante essa marca de acreditar numa ideia e enfrentar o risco e fazer com muita coragem. Coisa que profissionais que você com certeza conheceu tantos ao longo da sua carreira, exato, orientando, né? E você não viu metade da coragem. As pessoas não acham que é possível e elas mesmas vão criando entraves e desistem de belíssimos sonhos, né, Iná? Antes de tentar. Acredito que devemos aproveitar essa fase, que somos assim, bem jovens, para arriscar, para tentar várias colocações no mercado, para achar realmente aquilo que nos agrada, aquilo que nós podemos realizar um bom trabalho. Você acha que é mais fácil para o jovem ter essas iniciativas ousadas? Eu acredito sim, porque as amarras são menores, né? Ainda não tem uma família esperando por ele. Penso assim, filhos, mulher, essa coisa que às vezes sim cria obstáculos, né? Muitas pessoas desistem, Nácia, bolsas no exterior e as pessoas não vão por entraves até afetivos. Então eu acho que é uma hora em que isso ainda não está consolidado e que facilita um pouco. Mas não vamos tirar a coragem não é de fazer isso, né? Facilidades à parte, comum não é, né, Dina? Não é comum. Flávio, como é que você foi parar lá na Europa com uma bolsa que te permitiu estudar em uma grande universidade de renome mundial? Sim, eu estava estudando em Portugal primeiramente e de Portugal eu fiz uma sugestão de trabalho de um professor do Instituto de Pesquisa Biomédica de Oxford. A partir do trabalho realizado na Inglaterra, eu recebi uma carta de recomendação pelo trabalho que eu realizei lá. Chegava bem cedo mesmo, com a grande dedicação no trabalho que eu desempenhei lá, e o trabalho rendeu uma carta que eu enviei para a NASA, uma carta de recomendação para essa área de engenharia biomédica. Mas você poderia ter enviado essa carta para qualquer lugar ou ela era destinada à NASA? Era destinada porque nós já havíamos trabalhado e discutido parte desse projeto juntos. Então era um projeto bilateral entre Inglaterra e Estados Unidos. Quando você, conhecendo o trabalho desse professor, no qual você meteu os pitacos, você se sentiu assim com uma coragem de super-homem para diante de um professor, de um catedrático, sugerir alguma coisa? Como é que foi esse momento? Desde o princípio eu deixei bem claro que eu gostaria de aprender. Então isso serviu para eles que eles distinguissem a minha ousadia de petulância, porque uma pessoa para discutir com PhDs sem ainda ter concluído o ensino superior, então essa foi a maneira bem mineira mesmo, eu diria assim, de
Não impor o conhecimento, mas ir lá com a fonte de saber, de vontade de aprender. Mas você realmente tinha essa dúvida ou isso foi só uma cautela para você amenizar a comunicação? Você tinha alguma dúvida de que você não sabia e era um chute? Ou não, você tinha muita certeza, mas foi cuidadoso na hora de externar isso? Eu fui cuidadoso, eu acreditava bastante na formação que os meus professores tinham me passado. E eu procurei fazer uma coisa bem simples, mas que eu estava convicto que daquilo seria uma coisa que funcionaria. Você vê, Inácia, que o Flávio abre portas com essa simpatia que ele tem nos relacionamentos e a coragem aliada muito mais à simpatia, não é, do que à arrogância. Agora, o que ele fez de desafiar aí, com jeitinho, ok, elegantemente, mas eu vejo profissionais formados, maduros, se colocarem numa posição subserviente à chefia. Não terem, mesmo com certeza de que estão certos, a coragem de peitar o chefe e dizer não é assim. Isso é mais comum, né, Edina, do que nessa geração, não é? Ele é um bom representante aí da geração Y, não é? Que já foi criado por pais que provavelmente permitiam um diálogo maior. Entendi. Não é aquela relação em que os pais não deixam que os filhos falem o que pensam, não é? Então acho que isso já muda muito. Entendi. Uma escola também que já permite esse diálogo muito mais de frente. Incentiva, né? Não é? Sem desnivelar. Você é novo, não tenho que contribuir. Mas os mais velhos, você acha que podem ter uma iniciativa como essa do Flávio? Vamos discordar? Eu acredito, Inácia, que não são muitas as pessoas com ousadia. Não são muitas, independentemente da idade. Você vê crianças ousadas, pequenininhas, 4 anos e fazendo enfrentamentos que alguns adultos não fazem. Porque não tem noção do perigo aí, né? Não tem noção, né? E tem um pouco, portanto, da personalidade. Entendi. Não é? Eu não sei como é que o Flávio era criança, mas provavelmente isso não surgiu aos 20 anos. Já era assim, Flávio? Desde cedo eu procurei, assim, criar coisas novas e acredito que isso levei até a NASA. Teve uma situação lá que o pesquisador-chefe falou para mim: você acha que você é capaz de reinventar a roda? Isso foi no dia que você chegou na NASA, logo no início? Exatamente no início, que eu falei qual era o meu plano de trabalho. Ele falou: você é capaz de reinventar a roda, o que você vai fazer de novo? Mas por quê? Você já chegou, quer dizer, a NASA é o que é pela relevância dos seus cientistas, dos seus técnicos, né? Sim. E aí chega você lá, um estudante, e eles foram de boa vontade para te receber, né? Sim, e principalmente o trabalho anterior que eu já tinha desenvolvido, mas deixaram bem claro: o que você fez na Inglaterra, ou nós podemos comprar, ou nós já temos. O que você vai fazer de novo? O que você respondeu nessa hora, Flávio? Que eu acreditava que nesse trabalho, se eu não soubesse responder naquele momento, que ele me daria algum tempo para estudar, que eu voltaria com a resposta logo em seguida. Que tempo que ele te deu? Menos de um dia. Como assim? E lá eram as coisas... E todo tempo tinha desafios. Ele não sabia se o programa que eu fiz estava certo. Como confiar num jovem? Peraí, vamos explicar primeiro qual foi a sua ideia. A sua ideia tem a ver com o acompanhamento do desempenho do coração de um astronauta, exatamente, antes e depois dele sair da órbita, não é isso? Exatamente. E esse programa gastava cerca de 12 horas para fazer essa comparação. E eu propus um que fazia de 12 horas para 2 minutos. Socorro! Como acreditar num jovem que chegou de outro país, falando o idioma, claro, com sotaque carregado, se estaria certo. Então eles me passaram outro desafio. Faça um programa que nosso PhD não conseguiu fazer. Ixi. E aí foi um Isso foi depois de fazer o primeiro, que você reduziu de 12 horas para 2 minutos. Aí teve um outro desafio. Sim, que era reduzir de 30 minutos para um tempo melhor. E eu consegui passar de 30 minutos para 108 segundos, 1 minuto e 48 segundos. E a partir disso, recebi placa de homenagem da NASA, foi a partir disso que teve o reconhecimento. A falar nisso, nós temos umas fotos aí, produção, acho que dá tempo da gente colocar, acho até que tem essa placa aí de homenagem que você recebeu, aqui vai dar para as pessoas entenderem um pouquinho do que a gente está dizendo, né? Aí já é na NASA, né, no prédio lá que você trabalhou? Sim, esse aí não é o centro de pesquisas de engenharia biomédica, mas aí existem vários centros de treinamento nesse prédio. Ah lá, você tá com saudade, Flávio? Tinha muito tempo que longe de casa, realmente estava com saudade. Quanto tempo que você ficou somando aí a sua participação no exterior? Foram 8 meses. Olha, você aí já perto do que a gente chama aí daqueles equipamentos mais sofisticados, né? Verdade. Pelo menos para nós comuns, leigos, aí uma central de controle, né? Isso. Daquelas que a gente vê em filme, né?
Daqui a pouco acho que tem uma foto sua com um foguete, olha para você ver, com a cápsula. Você chegou a entrar nesses equipamentos todos? Teve contato? Sim, eu tive contato tanto com os equipamentos, como uma coisa bem peculiar, bem interessante, foi com o diário dos astronautas. Para acompanhar o ritmo do coração deles, tinha que saber o que acontecia na vida deles no espaço. Então, além de entrar assim, no mundo que eles, nessas naves, assim, eu também pude, nesse centro de treinamento específico, eu pude também saber um pouco do dia a dia dos astronautas. Agora, esse estudo que você precisou de fazer, assim, que eles te desafiaram e falou, ok, então vai estudar medicina um pouquinho para você tentar transferir os parâmetros mais importantes de controle do coração para um software. Isso foi um dia mesmo, como você falou? Um dia foi a discussão do que seria o tema. E menos de 2 semanas eu já tinha conseguido entregar. Ok, Edina, no próximo bloco eu quero que você fale para os profissionais que perdem maravilhosas oportunidades porque sabem, mas não têm coragem de ser usados. Sim. Nós vamos usar a história do Flávio como alavanca para outros profissionais, viu, Flávio? Esta conversa com a Edina Bom Sucesso e com o Flávio Alves vai continuar no próximo bloco.